Oi, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Podem desabilitar aí, podem habilitar o áudio, na verdade, né? Bom, agradecer a presença de todos. Muito bom em ter meu amigo Magson Ramos. Prazer tê-lo conosco. Tia Beth, Emily e Daline, tia Daline. Muito bom tê-los presentes hoje, né? Além da Sueli, do Índio, do Matheus também, que é o nosso suporte aqui. E o Dudu também. Dudu tá por aí, Dudu? Ele tá lá atrás, tá, gente? Isaac. Estão todos vivos? Estamos. Estamos. Isaac respondeu, tá, gente? A gente vai fazer Participação especial. um vídeo de jogo. Vem agora Isaac, aqui, filho. Isaac tá querendo virar youtuber. É. Bom, gente, que tema, né? Que tema polêmico, delicado de ser abordado. Mas eu espero que, de uma forma ímpar, a gente consiga aí em 15 minutos, 20 no máximo, trazer uma breve reflexão. Óbvio que vai abrir aí a nossa mente para vários viés sobre esse assunto, mas atendendo ao pedido, inclusive, do nosso amigo Matheus, que ele perguntou: poxa, por que você não fala sobre morte? Né? Logo no início, lá num dos primeiros vídeos, ele levantou essa questão e eu expliquei para ele, né, o cuidado para a gente abordar esse tema, mas que a gente possa trazer esse tema, né, com uma reflexão leve, esclarecedora, muito objetiva, né, mas que a gente também não perca a alegria de poder falar de um assunto tão delicado, né, quanto esse. Nosso tema de hoje é a minha assessora, minha companheira que hoje está de mãe, está tomando conta do Isaac. Não Tema quero de morrer. hoje, não quero morrer. E pra gente começar hoje, eu convido vocês a participar de uma brincadeira que eu brinquei muito na minha infância. Não sei se vocês estão reconhecendo aí de casa, acredito que sim. É a brincadeira da forca. Quem já brincou de brincadeira da forca aí, levanta a mão. Todo mundo, né? Vocês podem então soltar o áudio pra gente começar a brincadeira? Deixa eu ver aqui. Tia Beth. Oi? Qual a letra? F. F de forca? Não temos letra F, tá? Não temos letra F. Emily. A. Muito bem. Meu amigo Madison. Letra L de lápis. L de lápis? Que isso, tá muito ruim, gente. Tá muito ruim. Vamos lá. Você sabe qual é a palavra que tá aí? Não sei. Fala aí, Matheus. Eu acho que eu já vi, M. isso vai demorar. Fala, Matheus. M. M. M de mamãe. Fala nisso, parabéns a todas as mamães, tá? Presentes e aquelas que representam. Muito bem, Matheus. Letra M. Vamos lá, tia Daline. Qual a letra? Letra O? Você jogar. Poxa, agora ficou fácil. Ó, eu tenho esse Você qual jogo. era? Acertei. Tia Suelen, fala uma letra aí pro nosso jogo de forca. R. Poxa, acho que agora ficou fácil, hein? Tio Índio. I. O Índio tá facilitando aí pro nosso bonequinho, hein, gente. Ih, calma aí, eu que errei, ó. Tô Peraí, vendo. porque tem lá embaixo. Eu Tô que te errei. falando que tu não sabe nem a palavra que Vamos tá lá, aí. Jéssica, fala aí, Jéssica. Jéssica sabe tudo, ela sabe tudo. Letra E. É, Viu como é que eu sei? Isaac, fala uma letra, Isaac. É. É, S. S. Tu estudou onde, menina? Tem. Letra S, a Fabi vai ficar orgulhosa de você, mas não tem. Nosso bonequinho tá quase completo. Meu amigo, Bia. Bia, já começa participando, Bia. Fala uma letra aí pro nosso jogo da forca. É o último. Boa noite. Boa noite. Qual letra?
A já foi. A, Você... Pode ser mais rápido, Bia. Sabe trabalhar sob pressão, né? E E já foi, Bia. Bia, você tá... T. Ali, ela botou. A Muito bem. Idaline, botou, Morte é Idaline. vida. Ela Gente, botou. Idaline quase acertou, tá? Mas eu acho que, bom, por pouco, se depender da maioria, acho que o bonequinho ia realmente Aqui, ó. morrer, tá? Mas senão a gente vai passar aí dos 15 minutos. e o A. O A já tinha ido, viu? Foi, gente? Todo mundo entendeu? Morte versus vida, ok? Uma forma muito simples aí pra gente trazer uma dinâmica. Mas assim como numa brincadeira de forca, a gente queria fazer a introdução falando sobre a importância das nossas palavras, o poder que tem, né, a influência que tem ou que temos através das nossas palavras. Imagina que essa brincadeira funciona na vida real, né? Cada pessoa que está ao nosso redor, algumas delas, na verdade, elas já andam com a corda no pescoço, esperando só uma palavra para que elas possam concluir de fato essa brincadeira virar realidade. E por que a gente está começando falando sobre as palavras? Durante essa semana nós tivemos aí algumas situações em que pessoas recorreram, né, pedindo uma palavra, pedindo uma orientação, pedindo um socorro. E aí nós percebemos a importância que tem a palavra, aquilo que nós diremos, né? Então que a gente possa refletir sobre a palavra. Lá no livro da vida tem, se eu não me engano, um rapaz chamado Lucas, inclusive, né? Quando Jesus fala acerca disso, que a gente fala, a gente abre o depósito do nosso coração e a gente transmite aquilo que nós temos. A boca fala muito bem do que o coração está cheio. E logo, se o nosso coração estiver cheio de coisas ruins, às vezes alguém vai se apresentar com uma necessidade e a gente vai, esbravejar tudo que é de ruim dentro do nosso coração ou dentro da nossa mente. Mas se o nosso coração estiver cheio de coisas boas, de palavras boas, de esperança, de vida, de amor, de alegria, é numa oportunidade dessa que a gente vai poder falar dessa esperança, dessa alegria, dessa vida, e que inclusive nós evidenciamos hoje uma atitude nessa proporção. E gente, eu vou falar, que prazer poder participar de uma transformação de vida com uma simples palavra. Não é uma palavra nossa, não é uma palavra do nosso cotidiano. Não, é uma palavra de vida. Por isso a gente é tão inspirado e aí a gente recomenda, acima de qualquer religião, por favor, mais o livro da vida. Porque o livro da vida é o maior ou o mais completo de todos que eu já vi até hoje. Não existe igual. Tá? Se você não teve o privilégio ainda de poder folhear, de poder apreciar, faça, tá? E ali você vai poder confrontar com as suas realidades, vai poder ser confrontado, e eu tenho certeza que vai ser muito bom para todos nós. Bom, nossa brincadeira de forca e brincadeiras à parte. Seja bem-vinda aí, Viviane, Ronald, Priscila, Beatriz, meu amigo Eliseu também, tá? Quem não conseguiu pegar o início vai poder assistir depois na gravação. Bom, ao longo da nossa juventude, eu tive o privilégio de me deparar com a morte. Eu não sei se vocês já se depararam, né, de frente com a morte. Não vale resfriado não, tá? Os homens aí que já ia falar resfriado, sentir um forte resfriado, não vale, tá? Mas eu passei por duas situações muito complicadas e teria sido dramática se não fosse... Não, foi dramática na verdade, né? Porque foi real. Uma, eu estava me afogando no mar, ali naquele mar lindo, transparente, cristalino de Mangaratiba. E estava raso, tá? Eu estava no raso, mas foi daquela vez. Matheus até se lembrou aqui. Parecia até cômico, mas quem estava me assistindo estava rindo, achando que eu estava fazendo graça, porque não sabem quando eu falo sério e estou brincando ou quando eu brinco falando sério. Mas eu estava me afogando de fato e quando a água me cobriu, que eu já estava engolindo, eu senti que eu poderia ter morrido naquele momento. E numa outra situação, que foi quando eu fui abordado, que eu sofri um sequestro relâmpago, e ali, né, o rapaz que me abordou, falando o tempo inteiro que eu iria morrer, de fato,
E a primeira coisa que pensou na minha cabeça é, caramba, que passou na minha cabeça, né? Foi assim, não vou ver mais minha esposa, eu não verei mais os meus familiares, ninguém sabe o que aconteceu comigo, ninguém vai saber o que aconteceu comigo, né? E eu já estava nas mãos lá dos bandidos, enquanto eles me ameaçavam constantemente, já afirmando que eu morreria. E ali eu tive um flash, literalmente um flash, porque ao mesmo tempo que eu fiquei muito triste pensando que eu não veria mais a minha esposa, né? Tudo aquilo que eu não teria mais acesso, ao mesmo tempo eu senti uma paz que fugia ao meu entendimento, fugia à minha compreensão. E na minha cabeça ficava assim, caramba, hoje eu estarei com o Deus da criação. Hoje eu estarei com aquele que me criou, com aquele que criou tudo. E eu estarei indo ao encontro dele. E quando eu pensei dessa forma, eu senti uma paz, eu senti uma alegria que não dava para explicar. E era uma alegria tão contagiante que eu comecei a falar com o assaltante. E ele mandava eu calar a boca. E eu falava para ele, se essa é minha última oportunidade de vida, meu último fôlego de vida, cara, eu quero dizer para você que eu tô alegre, porque eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza de para onde eu vou. Então, se você vai me matar agora, ou daqui a 10 minutos, ou só no final da noite, para mim já não vai fazer diferença, porque o meu sentimento é esse. E no final ali de 2 horas, né, correndo com o carro, eles me depositaram de novo lá na autoestrada e falaram para eu ir embora, porque eu era um cara muito estranho. Bom, graças a Deus por isso, né, que eu continue sendo estranho, ou mais estranho ainda, Amém, de preferência para que não precisem me abordar. Mas é sério, o sentimento que eu tive foi real, tá? E aí para abordar esse tema, como existem muitas pessoas que nos acompanham de várias religiões, eu sei que cada religião tem uma vertente diferente, né? Alguns pensam na reencarnação, alguns pensam do espírito vagando, aguardando uma oportunidade, e aí a gente traz também uma referência, que é a referência que nos traz esperança. E que referência é essa? Vou pedir a Jéssica aí ela separou aqui um texto para estar compartilhando conosco. E antes dela compartilhar, quero dar só mais um exemplo. Certa vez eu encontrei um jovem, ele estava aprisionado lá no Degase, que é um centro, né, de detenção para menores infratores. Se eu não me engano, o nome dele é Cristiano, ele tinha 17 anos. E quando eu estava lá participando de uma atividade com outros jovens, a pessoa da biblioteca me alertou, dizendo para não me aproximar dele, porque ele havia matado uma pessoa e todo mundo que se aproximava dele, ele ameaçava de morte e ele amedrontava todas as pessoas, tanto do ambiente em que dormiam com ele, quanto que iriam visitá-lo. E ali, em questões de minutos, eu fui impulsionado a conversar com ele. E quando eu sentei, ele falou assim: quer que eu te conte como eu matei? E eu falei pra ele assim: não precisa, porque eu já sei. Eu não vou falar porque eu sei que existem crianças ouvindo, mas eu falei pra ele: eu sei que você fez isso, eu sei que você fez aquilo, eu sei como você fez, como você extraiu, eu sei como você extraiu, mas isso pra mim não importa. Aí ele pegou uma pilha de livros e me mostrou aqui, ó. Eu adoro estudar sobre a morte. Todos os livros que eu leio são sobre a morte. Aí eu perguntei pra ele: por que você gosta tanto? Ele falou: pelo mesmo objetivo que eu cometi aquele ato. Porque eu sei que vai levar uma paz. E eu quero oferecer essa paz para essas pessoas. E aí quando ele falou aquilo, óbvio que é um impacto. Você ouvir um jovem, né, um adolescente falando isso pra você. E aí na hora eu fui e falei assim pra ele, e óbvio que eu não aconselho a você falar isso pra qualquer pessoa, mas eu virei pra ele e falei assim: então por que você não faz isso com você mesmo? Já que você acha que essa paz é boa. E ali ele parou, ficou uns 2 minutos pensando, e aí eu comecei a ilustrar pra ele sobre a vida, sobre a paz que nós temos o privilégio de desfrutar em vida. Depois de 30 minutos conversando, foi encerrada ali a oportunidade, eu fui embora.
6 meses depois, eu soube que esse rapaz tinha saído lá do Degase, porque completou a maioridade. E ele escreveu uma carta para mim, dizendo que ele teve uma transformação de vida, porque nunca ninguém confrontou ele com aquela verdade. Nunca ninguém fez ele enxergar a verdadeira paz, a verdadeira alegria da vida. E ele deixou isso registrado numa carta. E eu fiquei muito contente por ter essa experiência, né? Porque a gente não discute isso no dia a dia, a gente não pergunta isso para as pessoas, a gente não ouve isso das pessoas. Pelo contrário, a gente não quer que aconteça, né? A gente não quer que aconteça e tem medo de tratar do assunto, e ao mesmo tempo eu fiquei pensando, quantas pessoas estão vivas como mortos-vivos, pessoas que estão aí perambulando, né? Sem ter rumo, sem ter propósito, esperando até mesmo alguma coisa ruim acontecer. Aí eu pensei logo, caramba, quantos moradores de rua não devem pensar todos os dias, porque não tem perspectiva de vida? E quanto essas pessoas não devem pensar, caramba, eu queria morrer, poxa, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer, eu não tenho nada, eu não consigo nada, eu não tenho nenhuma perspectiva que me tire dessa realidade. Quantas pessoas moradoras de rua não desejam isso? Mas quantos reis, quantas pessoas ricas também não desejam isso? Ou seja, se tornou algo tão comum falar disso, porque as pessoas falam abertamente. Quantas pessoas já chegaram pra gente, né? Ah, eu pensei em tirar minha vida hoje. Quantas pessoas declararam pra gente, ah, minha vontade é de me matar. Quantas pessoas falam isso, algumas falam até hoje. E aí uma vez eu conversando com um mendigo chamado Carlos, eu falei assim pra ele sorriu quando eu fui conversar com ele, e eu falei assim, por que você está sorrindo? Qual motivo você tem para sorrir? Você mora na rua, você não tem alimento, você não tem a sua família perto, o que te faria sorrir num momento como esse? E ele foi e falou para mim, eu durmo olhando as estrelas do céu. Ou seja, existem pessoas que não têm perspectiva nenhuma, mas têm uma capacidade de enxergar a vida, de enxergar a paz, de enxergar a alegria, que dinheiro nenhum dá. Resumindo, para a gente poder encerrar essa parte, independente daquilo que a gente tenha de forma material, o que vai definir o nosso estado de vida ou de morte é a nossa esperança. Aquilo que nós esperamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós buscamos é que vai definir, que vai distinguir se nós vivemos uma vida para a vida ou se a gente vive esperando a morte. E aí, quantas pessoas nesse período estão aguardando a morte num leito de UTI? Nós temos um parente, nós temos uma parente que essa semana foi dada entrada lá no UTI, na UTI. E a preocupação é imediata, né? E as pessoas já se preparam para o pior acontecer. E o que nos faria pensar no melhor? O que nos faria pensar no melhor? Não é ser otimista, não, é ser realista. E aí eu vou pedir a Jéssica para relatar aqui esse texto para nossa inspiração. E aí quando pensamos na perda de alguém, logo a gente fica muito triste, né? Fica sofrendo essa perda de um ente querido, Peraí, deixa eu botar aqui. A perda de um ente querido, e isso o nosso coração dói, né? Porque a gente não quer ficar longe dessa pessoa, a gente não quer perder essa pessoa, mas nós temos o entendimento de que a morte ela é a separação do nosso corpo físico e do espírito. Logo a gente sabe que o espírito ele não pertence a nós, ele pertence ao Senhor, ele pertence a Deus. Nós somos matéria e isso vai virar pó, né? E o nosso espírito ele vai retornar ao Senhor. Sabemos também que no céu ele não haverá nem dor, nem lágrimas, nem sofrimento e teremos uma vida eterna ao lado do nosso Deus. E é isso que a gente aqui na Terra vem plantando para que a gente possa alcançar essa vida eterna. E lá no livro da vida,
Ai, gente, meu óculos está embaçando. Pode falar. Lá no livro da vida, né, em João 11:25, ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aí uma pessoa, inclusive foi esse mesmo rapaz que estava preso, ele falou assim pra mim: quem te garante que você tem a vida eterna? Aí eu falei assim pra ele: você tem certeza de que ela não existe? Aí ele: Opa, que ponto de interrogação. porque se você me garantir que ela não existe, que quando morre acabou e não tem céu, não tem inferno, não tem nada disso, se você me garantir que o inferno não existe, que o céu não existe, aí eu vou acreditar no que você está me perguntando. Aí ele foi e falou: eu nunca pensei dessa forma. Ou seja, às vezes a gente passa a vida inteira pensando de um jeito, para em 5 minutos a gente ser confrontado com uma realidade, com uma verdade absoluta. Não é verdade o que eu estou falando não, gente. É uma verdade porque não se encontra mentiras nessa instrução. E aí sim a gente consegue ter uma perspectiva diferente. Pessoas que morrem ainda em vida, né, que afundam com seus projetos, com seus planos, pessoas que tentam contra a própria morte, pessoas que por uma doença, por um acidente ou por um atentado morrem, ou pessoas que morrem naturalmente, né? Qual é a mudança para os motivos que seja o mesmo fim, que é a morte? A morte carnal, né? A morte natural. Não existe diferença nenhuma, porque independente da forma com que se morre, seja a condição natural da vida, né? Ou seja, por esses motivos que a gente não tem controle. Existem pessoas que estão sendo vacinadas, mas que estão adoecendo e morrendo por outros motivos. Eu não estou falando para a gente tentar contra a saúde, não é isso não. Mas é porque isso não pode limitar o nosso entendimento de vida. Então a melhor forma da gente falar da morte é a gente poder declarar a esperança da vida. Seja ela nos nossos dias atuais ou seja na eternidade. Essa é a esperança que nós temos, esse é o entendimento que nós temos e nós vivemos isso diariamente. É muito ruim a gente perder alguém? É muito ruim, é muito triste perder alguém, eu tenho certeza disso. Eu acredito que inclusive não há dor maior do que aquela pessoa que perde alguém tão querido. Mas não existe esperança maior do que você ter certeza de que um dia essa pessoa estará com o Criador, com aquele que a fez, com aquele que soprou o fôlego de vida nela. Então, como diz também lá no livro da vida, para a gente encerrar essa primeira parte, aí a gravação, porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre nós, diz o Senhor, o nosso Criador. São pensamentos de paz, para nos dar o fim que nós desejamos. Qual é o fim que nós desejamos? Alguém deseja para o inferno? Alguém deseja experimentar a morte eterna? Alguém deseja experimentar dor, sofrimento? Não. Todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer desfrutar de uma paz eterna, de uma tranquilidade eterna, né? Ninguém quer duvidar dessa certeza. Então, diz ali, ele mesmo responde: então, me invoquem, porque se vocês me invocarem, eu ouvirei. E se vocês me buscarem, vocês me encontrarão. Gente, a gente está falando com o autor da vida, com todo o Criador, com o Criador da vida. Ele é o nosso autor. E ele está dizendo que aquele que busca, acha. Se por acaso você ainda não encontrou o seu propósito de vida, se por acaso você não tem certeza de como será após a sua morte, você precisa buscar nele, você precisa depositar a sua esperança nele. Eu não estou aqui fazendo uma pregação não, tá, gente? A gente está fazendo uma reflexão natural exatamente sobre um assunto polêmico, que é falar da morte. O próprio livro da vida, ele fala da morte. Mas toda vez que ele vai falar da morte, ele aponta para a vida. Então a melhor forma, por isso aqui, ainda que através de uma brincadeira, tá?
não existe forma melhor de se falar da morte que não seja revelando a vida, ok? A gente espera que através desses exemplos, ainda que rápidos, né? Mas que a gente tenha se deparado, se confrontado com algum pensamento, né, medíocre que nós venhamos ter em algum momento. Então, para você que em algum momento pensou em tirar a própria vida, para você que se em algum momento você espera perder a sua vida ou entregar a sua vida às circunstâncias do cotidiano, que você tenha o privilégio de viver como eu, como Jéssica e como muitos outros que a gente conhece, valorizando a vida a cada minuto. Que vocês acordem, que a gente acorde a cada dia, podendo agradecer pela vida, pedindo a oportunidade de viver ainda mais. E falando em pedir a oportunidade, lá atrás, há muito tempo atrás, existiu um rei chamado Ezequias. E esse rei veio a adoecer. E Deus falou para ele, deu a certeza de que ele morreria. Então aquele rei, ele fez um pedido a Deus. Ele falou: poxa Deus, eu faço isso em prol da sua presença. Eu vivo assim, as minhas atitudes são essas, de forma que agradam ao teu coração. Isso está lá no livro da vida, rei Ezequias. Mas ele já sabia que ia morrer. E ainda assim ele pediu para que ele pudesse viver um pouquinho mais. E, gente, para vocês entenderem qual é o tamanho do amor que Deus sente por nós, as atitudes, não foi o que ele disse não foi a promessa que ele falou que ia cumprir, né? Ele não fez promessa ao rei, ele falou das atitudes dele enquanto já no passado, o que ele já havia feito até ali. E as atitudes dele conseguiram mover o coração de Deus. Deus prolongou a vida dele por mais 15 anos. Olha só como que as nossas atitudes podem sim sensibilizar o coração de Deus e Ele permitir que a gente viva um dia após o outro. Ninguém precisa viver muito se for para viver mal, porque Deus não quer o nosso mal, Deus quer o nosso bem. Então, independente do tempo de vida que nos resta ou que lhe resta, que você viva da melhor forma possível, que vocês alcancem essa esperança que a gente consegue falar da morte ainda transmitindo alegria. Ok, pessoal? Muito obrigado aí pela participação. Fiquem com Deus. A gente vai encerrar nossa gravação agora. E aí vocês que estão em casa,